Olá, muito bom dia, muito boa tarde. Trago aqui uma informação especial para aqueles que estão no aguardo ou estavam no aguardo da publicação das alterações na Lei de Nacionalidade. Eu vou mostrar para vocês a Lei Orgânica número 1 de 2024, publicada hoje, no dia 5 de março, terça-feira, no Diário da República de Portugal, tá bem? Estou aqui compartilhando já a tela com vocês, peço que prestem muita atenção e vou focar aqui em especial sobre a nacionalidade por tempo de residência. Depois nós vamos fazer outros vídeos falando um pouco mais sobre as outras alterações da lei da nacionalidade portuguesa, tá bem? Então, passo a mostrar para vocês, desde já, a 10ª alteração da Lei 3781, que aprova a Lei da Nacionalidade. Nós estamos aqui no Diário da República, no dia de hoje, como eu disse para vocês, 5 de março de 2024. Nós temos o Diário da República número 46 de 2024 e a publicação da Lei Orgânica número 1 de 2024. Vamos entrar na lei e vamos analisar aqui alguns pontos específicos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha fonte, para que fique melhor de vocês visualizarem. Ok. Nós temos então a Lei Orgânica número 1, de 2024, de hoje, 5 de março. Esta lei orgânica trata-se da 10ª alteração à lei número 37 de 81, de 3 de outubro, que aprova a lei da nacionalidade. Ou seja, a lei, ela é essa alteração, ela traz essa alteração e ela vai explicar exatamente quais são os pontos em que há alteração, em que pontos há os aditivos desta lei, ou seja, da lei da nacionalidade, o que foi incluído nessa lei da nacionalidade, e depois nós temos a republicação desta lei, onde traz a lei da nacionalidade na íntegra, tá bem? Então vamos focar aqui em alguns pontos especiais. Essa lei, ela traz a alteração, por exemplo, no artigo 2º, que vai falar sobre a existência de laços de efetiva ligação, é o número 3 do artigo 1º. Como é que a gente vê isso? Nós vamos lá para entender o contexto, no texto republicado da lei. Então, vamos aqui, peraí. Artigo 1º, tá bem? Ó, o artigo 1º fala e trata da nacionalidade originária, dizendo que são portugueses de origem e traz todas as relações de quem são os portugueses de origem. Nós tivemos uma alteração aqui no número 3, que fala da existência de laços da efetiva ligação para os efeitos estabelecidos na linha D do número 1. Quem é? São os indivíduos com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originária, ou seja, filhos e netos de portugueses, que não tenham perdido essa nacionalidade e se declararem que querem ser portugueses e possuírem laços de efetiva ligação à comunidade nacional. E aí vai falar que a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional, para os efeitos estabelecidos na linha D número 1, verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa e depende da não condenação à pena de prisão igual ou superior a 3 anos, com trânsito em julgado da sentença por crime punível segundo a lei portuguesa e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Vamos às nossas alterações. Eu quero falar aqui, como eu disse no início, para vocês de um ponto importante, ok? Aqui nós vamos falar também de outros requisitos que vão demonstrar e outros pontos. Vamos ao artigo 15º, que trata sobre os prazos de residência legal. Então aqui teve a inclusão, né, na verdade teve uma alteração aqui do número 4 do artigo 15º e nós vamos descer, como diz em Portugal, descer agora a republicação para entender o contexto do artigo 15º. Antes de tudo, eu quero falar para vocês um ponto importante. Depois da nacionalidade originária, nós temos a nacionalidade por aquisição. E aqui no artigo 6º nós vamos ter a nacionalidade por naturalização. É uma aquisição da nacionalidade por naturalização. Ou seja, o governo concede a nacionalidade portuguesa por naturalização aos estrangeiros que satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos: serem maiores ou emancipados à face da lei portuguesa, residirem legalmente em território Portugal há pelo menos 5 anos, conhecerem suficientemente a língua portuguesa, não tenham sido condenados com trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa, e não constituam um perigo ou ameaça para a segurança ou defesa nacional, parará, ok? Vamos seguir. É para que vocês entendam que aqui está o ponto daqueles que residem legalmente em território Portugal há pelo menos 5 anos. Agora, o que é residir legalmente em Portugal há pelo menos 5 anos? Nós vamos no artigo 15º da Lei da Nacionalidade e lá nós vamos encontrar sobre a residência. Prestem atenção. Para os efeitos do disposto nos artigos precedentes, isso aqui não alterou, segue o mesmo, tá bem? Os indivíduos entende-se residentes legais em território português, os indivíduos que aqui se encontram, com sua situação regularizada perante as autoridades portuguesas, ao abrigo de qualquer dos títulos, vistos ou autorizações previstos na Lei 23/2007, que é o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no regime de direito de asilo. Nós temos o ponto 4, que é a alteração dessa lei que é o que traz a lei orgânica como alteração da lei da nacionalidade, que fala que para todos os efeitos de contagem de prazos de residência legal previstos na presente lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Atenção!
Para os efeitos da contagem de prazo de residência legal previstos na presente lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Eu vou ler mais uma vez e vou discutir sobre isso. Enquanto isso, eu quero que tu deixe o teu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação e qualquer dúvida deixa nos comentários desta publicação, tá bem? Então vamos de novo. Para efeitos de contagem de prazos de residência legal previstos na presente lei, considera-se igualmente, ou seja, como prazo de residência legal, o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Ponto importante para isso. Desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Atenção para um ponto importante. Atenção. Quero apresentar para vocês aqui a Lei 23/2007, que trata sobre a autorização de residência, a Lei 23, que é a Lei de Estrangeiros, no ponto do artigo 88, tá bem? Presta atenção. Mediante a manifestação de interesse apresentada através do sítio da AIMA ou diretamente numa de suas delegações regionais, é dispensado o requisito previsto na linha A, número 1 do artigo 77, desde que o cidadão estrangeiro, além das demais condições previstas naquela disposição, preencha as seguintes condições. Parará, parará, parará. Nós vamos para o decreto regulamentar, que vai falar no seu artigo 53 sobre o pedido de concessão de autorização de residência temporária. Além dos elementos previstos, ele é acompanhado de certos documentos. E o pedido, ele é instruído sobre todos os documentos que nós temos. E aí nós vamos ter o pedido conforme o artigo 88, que é um dos requisitos da manifestação de interesse, a forma de regulamentação disto. Por que eu estou a falar com vocês destes pontos? Muito importante. Porque hoje nós temos uma lei alterada, que é a Lei da Nacionalidade, e essa lei depende de regulamentação sobre os seus pontos específicos ou que deixem dúvidas. Quando nós falamos sobre prazo de residência legal previsto na lei, nós vamos dizer que o tempo decorrido é desde o momento em que foi requerida. Quando nós vamos para a Lei de Estrangeiros, nós falamos que a autorização de residência no artigo 88, ou tanto pelo 89, que é permitida através da manifestação de interesse, certo? Ela é uma forma de concessão e requerimento. Sim, eu entendo que, volta aqui comigo, eu entendo que a manifestação de interesse, ela é uma forma de requerimento. Entretanto, ela, como o próprio nome diz, é uma manifestação para que eu venha requerer o pedido. Isto não está claro na lei. É exigível, neste caso, é primordial, é importante que nós tenhamos uma regulamentação que nos diga e nos esclareça se o pedido da manifestação de interesse, o protocolo no sistema SAPA, ele é suficiente para a identificação do requerimento da autorização de residência. E aqui nós temos que falar sempre que é desde que a mesma venha a ser deferida. Ou seja, se eu iniciei um processo e cancelei este processo para iniciar um novo processo, eu vou contabilizar a partir de qual? Daquele em que eu tive o deferimento. Atenção com estes pontos, isso é incontroverso, não há dúvidas sobre isso. Pronto. Vamos acompanhar o desenrolar nos próximos dias, até porque esta lei que altera, ela nos traz um ponto importante que vocês devem observar, que é a validade dessa lei. A partir de quando essas alterações passam a valer? A entrada em vigor da presente lei será no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação. A presente lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação. Ou seja, nós estamos no mês de março, quando ela foi publicada, a lei entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2024. Então, ainda que a lei entre em vigor e que as regras passem a valer, quanto aos pontos incontroversos que não há dúvidas, certamente este ponto ele é entendido que a partir do momento que a AIMA recebe a sua documentação e procede ao tempo de análise, que em princípio eles têm 90 dias úteis para analisar, nós podemos já pensar numa possibilidade de contabilização deste tempo para os efeitos legais de residência em território português, a fim de solicitar a nacionalidade portuguesa por tempo de residência. É preciso que fique muito claro isso, porque o pedido da manifestação de interesse, de verdade, nós não podemos dizer que isso é incontroverso, que não há dúvidas sobre isso. Tal é que, se houvesse dúvidas sobre isso, seria possível nós resolvermos a manifestação de interesse em 90 dias úteis. Então, não é esse o entendimento que nós temos de que o protocolo de uma manifestação de interesse é desde já o requerimento do pedido de autorização de residência. Então, atenção, cuidado com as informações que vocês consomem na internet. Ainda é muito cedo para nós falarmos sobre isso, até porque a lei somente passa a vigir em 1º de abril de 2024. Ela só entra em vigor nesta data e aí sim nós podemos considerar os pontos incontroversos para lutar a favor dos direitos de vocês. Agora, os pontos controversos em que existem dúvidas,
é necessário uma regulamentação para que os órgãos envolvidos também possam se manifestar a respeito de qualquer dúvida que vocês tenham. Se tu ficou até aqui neste vídeo, escreve nacionalidade portuguesa nos comentários para eu saber que tu assistiu tudo. E peço que você compartilhe, curta, comente e salve este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Obrigado e ficamos aqui e voltamos depois em outros vídeos a discutir os outros pontos das alterações da Lei da Nacionalidade. Grande abraço, até mais.